Olá, começa agora o programa que foca em negócios rurais. Esse é o Empreender no Campo. Seja muito bem-vindo. E quem vai nos acompanhar hoje nesta edição é a Cláudia Moreira, coordenadora de pós-graduação em marketing do Senac EAD. Mas antes, vamos acompanhar a história desse empreendimento familiar que cresceu, prosperou e se tornou referência em uma experiência enogastronômica, que é a Vila Dom Pato. Vamos conferir. Meu nome completo é Túlio dos Santos Pato, estou com 36 anos e a minha profissão é empresário formado na área de marketing. Eu escolhi esse ramo por força da vida. Eu entrei no ramo com o meu pai, que era empresário, e ele tinha o sonho de construir um restaurante. E acabei entrando, porque era o sonho dele, e me apaixonei, e a gente trouxe junto a história da família. Eu já havia empreendido antes, eu cheguei a ter uma casa de carne, uma fábrica artesanal de licores e um comércio que o meu pai tinha deixado para mim, onde eu vendia os vinhos aos finais de semana da vinícola dele. Como todo começo, né, a gente acaba aqui sofrendo um pouco por isso e acaba perdendo algumas coisas. Então eu não queria trabalhar final de semana, acabei vendendo a loja de vinhos para os sócios do meu pai e fiquei com a fábrica e a casa de carnes, onde eu não precisava trabalhar final de semana. Só que como todo comércio e todo empreendedor, às vezes você não acerta nas decisões e acaba tendo consequências desagradáveis, que foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fechar a casa de carne, então foi a minha primeira decepção como empreendedor, mas não me deixei abater por isso. A partir desse momento veio a história do meu pai em querer fazer o restaurante, e daí eu encarei essa história com ele já com mais experiência, e você conseguir utilizar esses dissabores que o empreendedor tem para poder não errar novamente. Eu acho que a experiência de ter que fechar um negócio traz muita segurança para você continuar encarando os desafios e não ter medo. Não é demérito de ninguém fechar um negócio. Isso acaba acontecendo, mas você não pode desistir. O planejamento e o estabelecimento da Vila Dom Pato foi muito orgânico. Então sempre houve o sonho de a Vila Dom Pato ser uma vila europeia, de trazer a cultura da família italiana e portuguesa principalmente para a nossa cidade. E isso veio acontecendo organicamente. Então a gente utilizou uma propriedade da família. Essa propriedade ela já era para a produção de uvas do meu avô, já tinha uma conexão com a história da família. E a partir do momento que a gente começou com o restaurante português, a gente foi traçando o planejamento na nossa cabeça mesmo, minha e do meu pai, do que a gente queria e aonde a gente queria chegar. Então foi tudo muito orgânico. A gente sim desenvolveu novos projetos, os novos projetos fazem parte da vida da Vila Dom Pato, onde a gente criou uma cultura hoje que a Vila Dom Pato ela sempre tem algo novo. Então o turista que veio ano passado, quando ele vier esse ano, ele não vai encontrar da mesma forma. É um negócio que fica em constante mudança, evolução. Aprendi isso com o meu pai e isso faz parte da nossa cultura de empreendedor. A gente começou com o restaurante português, depois partimos para a adega, para resgatar a história do vinho. Então foi a segunda evolução da Vila Dom Pato. Depois a gente partiu para a área de crianças, onde a gente queria dar entretenimento para as crianças que vinham com as famílias. Consequentemente veio uma sorveteria. Essa sorveteria acabou fazendo com que as crianças quisessem ficar mais no estabelecimento. A gente tinha uma procura muito grande por massas. Decidimos sair da nossa casa, onde era a chácara, e montar um restaurante de massas. Com isso veio a cervejaria, que está em fase de finalização, a plantação de uvas, onde hoje a gente trabalha com a colheita, futuramente com a pisa e a vinícola, a gente vai voltar a fazer vinhos dentro da propriedade. Então, sempre trazendo essa evolução. A gente tem uma pessoa que faz os doces portugueses aqui dentro, a gente tem uma fábrica de doces portugueses.
A atração que chama mais público hoje na Vila Dom Pato é a junção da gastronomia com o vinho, a enogastronomia. Isso é o que mais atrai, tá? Falando desde o produto da uva, do fruto, até o produto final, o suco de uva ou o vinho, junto com a gastronomia, eles se complementam. Diante disso, todos os outros serviços acabam se tornando relevantes, porque a pessoa vem para almoçar e tomar um bom vinho e acaba tendo várias experiências que não esperava ter, como a visitação em uma cervejaria artesanal, como um espaço para a criança poder brincar. A gente teve que fazer novas adaptações, principalmente por causa da demanda de público, e esse público gera muito resíduo, esse público gera muito estacionamento, ele necessita de muito estacionamento. Então sim, vamos imaginar que onde está a Vila Dom Pato hoje, ela era uma propriedade única, em um patamar único, falando de terreno. E a gente teve que fazer todo um trabalho de terraplanagem, de águas pluviais, energia, demanda de energia. Então sempre foi feito um projeto, mas no meio do caminho adaptações que acontecem no dia a dia. Você tem que se adaptar ao meio, se adaptar ao ambiente. Então isso é muito importante para o empreendedor aprender a se adaptar. A experiência do meu pai ajudou com que o negócio fosse voltado para a experiência gastronômica. Além de ele era um amante da gastronomia, isso fez com que a gente conseguisse juntar a paixão junto com a razão de administrar uma empresa grande, e essa experiência que ele teve durante a vida de empreendedor, de empresário dele, fez com que a gente conseguisse manter o negócio, fazer o negócio crescer de uma forma muito mais assertiva. A principal coisa que a gente quer passar para o visitante é que ele seja bem acolhido, que ele tenha uma experiência dentro de uma vila europeia, pertinho da sua casa, mas ele tem que comer uma comida saborosa, ele tem que beber um bom vinho e ser bem atendido. Então esse acolhimento, a principal experiência é ele se sentir em casa. Então, desde o nosso futuro empreendimento, que é a hotelaria, que logo estaremos inaugurando, é ele se sentir em casa. Por ser um empreendimento familiar e um ambiente familiar, a gente definiu as diretrizes de acordo com experiência de trabalho. Meu irmão hoje, meu sócio, ele é mais velho que eu, mas ele tem menos tempo de Vila Dom Pato do que eu estou desde o início. Então foi naturalmente com que eu ficasse com a presidência do grupo, né? Ele com a vice-presidência, e ele acaba me ajudando a espaços e funções que eu já fiz, que hoje eu tenho confiança em passar para ele. Também foi muito orgânico, a gente teve aí uma ruptura que foi o falecimento do meu pai no meio do caminho, aonde ele veio e a gente conseguiu ter uma sinergia muito grande. E tenho a minha esposa também, que trabalha na parte de recursos humanos da empresa. Hoje quem administra o negócio sou eu, né? Estou a par de todas as situações. Tenho meu irmão que também administra a parte de manutenções e investimentos junto comigo, a gente compartilha bastante isso. Agora, a questão de recursos externos, a gente procura não utilizar. A gente procura fazer tudo com capital próprio ou do próprio reinvestimento do lucro da empresa, e tem uma gestão familiar por trás disso. Apesar de ter essa gestão familiar, a gente está criando uma hierarquia na empresa, né, como uma empresa profissional, uma gestão mais profissional. Então, futuramente a gente quer ter que o nosso grupo, queremos ter que tenha uma gestão profissional, fora dos familiares. Os familiares fiquem só como conselheiros. Isso a gente pensando naquela programação que eu fiz para 50 anos. Você conseguir integrar o ambiente familiar, uma propriedade familiar aos negócios, é possível. Só que
A família precisa ter muita sinergia e entender quais são os familiares que querem trabalhar e os familiares que querem ser herdeiros. Não dá para você forçar uma pessoa que seja da família a trabalhar no ambiente familiar se ela não quer. Então, esse é o principal foco de você ter sucesso. A gente optou por não morar dentro do empreendimento. Algumas empresas familiares acabam que até morando dentro do empreendimento. Então, a gente decidiu sair para poder ter essa propriedade familiar mais voltada para o negócio e cada um ter a sua vida particular fora daqui. A inspiração do nome do empreendimento Vila Dom Pato, ela vem da família. Então, o meu bisavô já trouxe esse sobrenome de Portugal, né? Inicialmente, originalmente, ele era o Pato com um T. Quando ele fez o documento de imigração, ele assinou com 2, porque provavelmente já havia outra pessoa que tinha feito imigração e ele não podia manter um T. E daí fez essa adaptação ao nome e a ideia do meu pai em fazer uma vila. Então a gente uniu a Vila Europeia com o sobrenome e ficou Vila Dom Pato. As uvas viníferas, hoje o processo dela também está sendo um desbravamento para nós aqui da Vila Dom Pato, porque ela é uma uva a qual a gente não trabalhava. A uva de mesa a gente já vem trabalhando com ela há 5 anos, começamos esse ano a trabalhar com a uva vinífera e a gente sabe que é um pouco mais delicado o processo, né? Então eu tenho uma equipe de agrônomo e uma equipe de profissionais que sabem ali lidar fisicamente com a uva para ter um crescimento, um desenvolvimento melhor dessa parreira. Para você ter uma ideia, a gente plantou ano passado, poderíamos colher na próxima safra, não vamos colher, vamos abdicar da primeira colheita para aumentar a formação radicular das raízes e ter uma parreira mais saudável. Então é um processo lento em qual a gente decidiu encarar e você vai obter resultado disso depois de 3 anos do plantio. O resultado hoje com a vinícola a gente ainda não tem fisicamente, né? É um projeto, mas vai ser um empreendimento que vai envolver muita emoção. Você falando que já se passaram 3 gerações, meu bisavô, meu avô e meu pai que trabalhavam com isso e a gente está retomando essa história. Então a expectativa é muito alta, né, em montar essa vinícola e vamos tenho certeza que vamos colher bons frutos literalmente de todo esse projeto a nível nacional e o nosso projeto se tornar conhecido aí por muitas outras regiões vinícolas do país. Hoje os vinhos da Vila Dom Pato são 100% terceirizados, tá? A gente tem vinícolas parceiras no Brasil inteiro, até fora, Portugal e Chile, que fazem com a nossa marca. E a gente vai criar essa nova experiência para o vinho 100% feito aqui. Como a nossa venda é muito grande, eu preciso ter uma demanda de produto alta, então a gente resolveu terceirizar. E a vinícola vai ser uma experiência a mais dentro da Vila Dom Pato. A gente quer apostar na aproximação do visitante com o meio ambiente, porque cada vez mais isso se torna uma necessidade. Tem um episódio que eu sempre conto aqui, e tem pessoas que não acreditam, mas foi uma situação real, no qual a gente tinha uma mini fazendinha e uma criança olhou para uma galinha lá e falou assim: mamãe, olha que nora ali. Aí eu olhei para aquilo e falei: cara, essa criança não sabe que existe uma galinha. Hoje há falta disso no mundo, não é só para a gente. Então a preservação do meio ambiente, a preservação do contato com a natureza, o você poder chegar aqui e não comprar a uva simplesmente, você vai colher a uva direto do pé, você está vendo de onde você está tirando aquele fruto. Os cuidados que a Vila Dom Pato hoje toma para a preservação da mata é tudo fazer com planejamento. Então, quando a gente vem, por exemplo, fazer o hotel, a gente cuida
desde a parte de esgoto, como que a gente vai soltar isso na natureza. É feito um investimento muito alto na parte do planejamento de toda essa infraestrutura, de equipamentos para isso. Quando a gente fala em você colocar um piso no solo, a gente opta por um piso que seja drenante para você não jogar depois essa água de uma forma abundante num lugar que não suporta. Então tudo a gente faz voltado para a natureza. E a preservação dentro da nossa propriedade, ela é colocada em primeiro lugar. E onde tem mata, vai permanecer com mata. O diferencial da Vila Dom Pato em relação à concorrência é que a gente está em constante evolução, sempre trazendo novidade. Eu sou uma pessoa que não costumo ficar parado e esperando aparecer oportunidades para poder investir. A gente cria a demanda, vê a necessidade do cliente e traz novidades. Então, em viagens, costumo fazer algumas viagens para poder trazer novas ideias. A Vila Dom Pato é uma espécie de réplica de uma vila europeia. Tem o objetivo de proporcionar uma experiência única aos seus clientes e visitantes. Um charme de empreendimento. E depois do intervalo, vamos conhecer mais sobre esse multi-estabelecimento que fica no interior de São Paulo. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com Empreender no Campo, aqui na tela do canal Empreender. E vamos acompanhar agora a história da Vila Dom Pato, que alia turismo, negócios e uma grande experiência no campo. Vamos conferir. A gente possui hoje cerca de 300 colaboradores, tá? Então a gente tem a parte dos horistas, dos intermitentes, né, que trabalham aos finais de semana e feriados, e temos um organograma na empresa em que você tem a parte de liderança, que cuida de todos os setores, né, a parte do financeiro, recursos humanos e basicamente é isso, o setor de eventos. Então a gente tem 4 ou 5 setores, dentro deles a gente tem a liderança, que são as pessoas, os gerentes que cuidam de cada estabelecimento dentro da Vila Dom Pato. A gente atende sim um público muito alto, a procura é sazonal, então a gente tem aí uma continha de 2, 3 meses em alta, 2, 3 meses em baixa, varia de ano para ano. A gente atende uma média de 5 a 7 mil pessoas por final de semana, já chegamos a atender 13 mil pessoas em um feriado prolongado de 4 dias, né? E os melhores meses são maio, junho e julho, que é a época de férias, no finalzinho, no mês de julho, mas é uma época também de temperatura mais baixa, que combina com a gastronomia e com o vinho. A expansão é uma coisa difícil de você lidar, porque você acaba, às vezes, tendo muito público, muito colaborador e não conseguindo ter uma qualidade que você deseja. Apesar de a gente trabalhar firme com treinamento, olhando qual está sendo o comportamento do colaborador pelo cliente, a gente consegue sim manter um nível satisfatório de atendimento com qualidade e personalizado. Tanto que a gente tem bastante feedback de clientes falando o nome do garçom, qual foi atendido, e contando experiência, pessoa que tem filho, teve um tratamento diferenciado. A comunicação através de sites e redes sociais hoje é necessária praticamente para todo e qualquer comércio ou indústria. Então, ela é necessária e ela é uma coisa que cada vez mais temos que olhar para ela. A principal divulgação hoje do nosso estabelecimento é por rede social.
a principal interação com os nossos clientes e futuros clientes é por rede social. Os eventos são organizados na Vila Dom Pato através de um departamento de eventos que foi criado e com datas pré-estabelecidas, como Festival de Inverno, Festival de Natal, Carnaval. A gente trouxe uma cultura de Portugal que chama os Caretos de Podense, onde tem pessoas que se apresentam pela vila ao decorrer do feriado. Então, todo esse planejamento é de acordo com as atividades que você tem durante o ano. Festival gastronômico, então eles são baseados de acordo com datas comemorativas e eventos que a gente tem pré-determinados. A gente organiza a visitação, a colheita, a vindima, que é o evento, um dos principais eventos do nosso setor. Além do nosso departamento de evento fazer a divulgação, a gente organiza por turmas, né, em datas específicas, e quem determina isso não é a empresa, é a parreira de uva, que eu posso iniciar a colheita a partir da última semana de dezembro, como posso iniciar a colheita a partir da segunda, terceira semana de janeiro. Então você precisa sentir como que a parreira está, o amadurecimento da fruta, para você determinar as datas em que você vai poder fazer esses eventos. E a gente vai formando turmas de café da manhã com colheita orientada, de café da manhã e almoço com a vindima, que é onde você colhe a uva, a experiência de você colher a uva e fazer a pisa, para você fazer o início do processo do vinho como era feito antigamente. Hoje o complexo, pelo tamanho, pela nossa marca, tem uma certa força. A gente tem sim parcerias com os fornecedores. Eles acabam que nos ajudando tanto em divulgação quanto em produtos e ações. Então, quando a gente tem Dia dos Pais, a gente tem ação de fornecedores. Quando a gente tem Dia das Mães, ação de fornecedores, Dia das Crianças. E isso acabou surgindo porque a gente conseguiu colocar a marca Vila Dom Pato em um patamar em que faz sentido para eles investirem no nosso estabelecimento e gerar essas parcerias. O principal benefício em trabalhar com o segmento do turismo é que a gente, quando passeia fora aqui do empreendimento, a gente consegue trazer novidades para o nosso negócio. O que muitas empresas acabam tendo que pagar consultorias para fazer, e a gente faz isso passeando. A gente mostrar a história da família. Então, você está numa área em que as pessoas estão utilizando o serviço que você está oferecendo, mas elas estão passeando, então é gostoso de você trabalhar com essa energia. É necessário você ter, para começar a empreender, que o empreendedor, o empresário, ele não fica só na parte do investimento, só na parte da grana, principalmente no setor do turismo. Então, você vai ter que disponibilizar, além de dinheiro, capital próprio ou de terceiros, muito trabalho, mão na massa. Então, é ficar atrás do balcão, é atender, é ver como que se comporta o negócio, estruturar ele, e vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher em ficar pequeno, no turismo especificamente, em ficar pequeno e ficar atrás do balcão e oferecer esse serviço mais intimista, ou crescer e você ter a sabedoria de sair de trás do balcão e olhar de cima o negócio e pôr pessoas capacitadas para tocar o empreendimento ou o comércio que você está criando. Mas, inevitavelmente, o começo tem que ser atrás do balcão. A Vila Dom Pato não teve nenhum auxílio de órgão regulamentador, né? A gente utilizou alguns benefícios em época de pandemia, alguns benefícios pós, mas não tivemos nenhum auxílio que chegasse e falasse assim, olha, temos isso daqui para oferecer e o caminho que você tem que seguir é esse. Pelo contrário, alguns vieram procurar nós depois que já estávamos estabelecidos para palestrar ou ensinar para os menores.
Então, foi bem complicado no começo, mas foi na raça, na garra de querer empreender. A Vila Dom Pato percebeu que era o momento de abrir a segunda unidade quando passou uma oportunidade à nossa frente de ter um estabelecimento em um lugar em que há uma passagem enorme de público. Por quê? Nesse meio tempo do crescimento da Vila Dom Pato, a gente teve a oportunidade de já abrir uma outra unidade. E vem aquela fase do empreendedor. Vou, não vou, aí você fica um pouquinho na dúvida. Eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz. E abrimos essa unidade, a qual não obteve sucesso. Após 8 meses, quase um ano de abertura, a gente teve que fechar porque não tinha público. A partir do momento que eu tive a oportunidade de abrir um restaurante onde eu sabia que tinha público, eu não pensei duas vezes. Fui lá, conversei com meu irmão, vamos abrir? Vamos, porque a gente sabe que tem público, que foi o motivo de ter fechado aquela segunda unidade que a gente tinha aberto. E a gente resolveu abrir e obtivemos sucesso imediatamente. A segunda unidade fica localizada no Catarina Fashion Outlet. A gente pretendeu integrar a hotelaria dentro do grupo, de novo porque vendo a demanda do cliente, que pede para nós, tanto em pesquisa quanto em atendimento ali na mesa, almoçando, tem algum lugar para mim ficar, não tem e tal. Então a gente sabia da necessidade, só que vamos fazer uma pesquisa de mercado. Qual tipo de hotel a gente vai abrir? Qual o tipo de serviço que a gente vai prestar? Qual o nível de valor a gente vai aplicar nessa hotelaria? Então aí a gente fez essa pesquisa de mercado, chegamos num produto que faz sentido e o cliente pedindo, a gente decidiu fazer esse investimento. Foi um pouquinho atrasado pela inauguração da nossa nova unidade do restaurante, só que agora a gente já está retomando. Em breve a gente estará inaugurando o setor da hotelaria. A gente decidiu, na Vila Dom Pato, optar por fazer a hotelaria fora do complexo da Vila Dom Pato, né? Então, a gente teve uma oportunidade da compra de uma propriedade qual já havia uma infraestrutura pronta, e isso economizaria tempo e investimento, e daí a gente decidiu fazer o investimento fora da vila. Apesar de que vai ser o mesmo layout, vai ser integrado os serviços. O roteiro do vinho é uma joia que eu costumo chamar, o qual eu presidi por 6 anos, em que ele veio a partir das famílias mais antigas, das nossas famílias, que viam a necessidade de absorver o pessoal que estava passeando, e o vinho de São Roque sempre foi muito conhecido. Então, a partir do momento que você vendia o vinho, você abria uma barraquinha e vendia um lanche. A gente colocava o nosso carro no estacionamento para fazer volume, para o cliente achar que tinha gente e entrar. E o roteiro do vinho foi crescendo, novos estabelecimentos foram surgindo. Hoje é uma associação com mais de 50 estabelecimentos, entre hotelaria, gastronomia, lazer, vitivinicultura. E ele hoje é a mãe de todos os empreendimentos. Então, poder estar dentro do roteiro do vinho, além de ser um orgulho, é muito essencial para o sucesso do nosso empreendimento. A gente tem como responsável do setor gastronômico, ele se iniciou com uma culinária mais familiar. O que a minha família consumia? Qual o tipo de bacalhau, de massa que a minha família consumia? Com o crescimento do empreendimento, a gente viu a necessidade de ter uma consultoria, né, de uma cidade que tem muita novidade gastronômica do mundo inteiro, que é São Paulo. Então, eu decidi apresentar um projeto para o meu pai de um consultor gastronômico da cidade de São Paulo, onde a gente tem gastronomia do mundo inteiro. E esse chefe consultor presta serviço até hoje para nós, onde ele fica acompanhando as cozinhas,
São 5 cozinhas, trazendo novidades e sempre aperfeiçoando o nosso cardápio. Então hoje a gente tem uma consultoria exclusivamente para as cozinhas, para fazer com que o nosso cardápio esteja sempre atualizado e sempre passando por auditoria, vamos dizer assim, fisicamente dentro da cozinha, acompanhamento de processo, ficha técnica, tudo bonitinho. Atualmente a nossa principal dificuldade é mão de obra especializada. Então a gente às vezes até tenta treinar algumas pessoas, umas a gente obtém resultados, outras não, mas na nossa região nós não temos uma escola voltada para isso, um curso voltado para o atendimento. Então a mão de obra hoje é o nosso principal gargalo, em a gente ter pessoas que saibam especificamente lidar com turismo, gastronomia, enologia, atendimento ao público. Os planos para o futuro da Vila Dom Pato é se tornar um grupo no setor de turismo, né? Onde a gente trabalhe com hotelaria, restaurante, experiências, vitivinicultura e se tornar referência nacional em gastronomia, enogastronomia. Referência nacional em experiência, onde o público pode estar vindo para um local que ele pode experimentar várias gastronomias da Europa em um único lugar. Esse é o ponto que a gente quer chegar. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco mais dos espaços que nós temos aqui dentro da Vila Dom Pato. Agora a gente vai estar conhecendo a nossa adega, onde detém todos os nossos produtos, todos os nossos vinhos, produtos de empório, suco de uva. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem um vinho 100% feito aqui em São Roque. É o nosso Chardonnay, é um vinho que passa por barrica, um vinho muito bem elaborado e que a gente tem orgulho de vender ele aqui porque ele é um vinho que é a cara de São Roque. Temos aqui um rosé, que é um vinho muito aromático e perfeito para a gente consumir no verão. Também 100% feito aqui na cidade de São Roque, com uma uva que tem se dado muito bem, que é o Cabernet Franc. Vou mostrar para vocês também um pouco dos nossos produtos, que temos aqui os espumantes, temos os vinhos chilenos e todos os produtos da Vila Dom Pato são de marca própria. Aqui é o nosso restaurante Café Grelhados. É um restaurante que compõe a comida brasileira, principalmente as carnes que a gente serve para os turistas. E aos finais de tarde ou de manhã, café para poder harmonizar com esse ambiente maravilhoso que temos aqui na Vila Dom Pato. Neste espaço temos a nossa sorveteria. Trabalhamos com sorvete produzido na cidade de São Roque e proporcionamos ao turista os sabores que a nossa região oferece. Temos gelato de vinho, sorvete de uva, entre outras especialidades fabricadas exclusivamente para a Vila Dom Pato. Esse espaço é o queridinho da Vila Dom Pato. Aqui foi concebido o Vinhas da Vila, que é um espaço que embaixo dos parreirais você pode curtir um ótimo vinho, um espumante, apreciar uma boa música nesta vista maravilhosa em meio aos nossos queridos caixos de uva em temporada. A rotina da Vila Dom Pato, basicamente, é trabalhar todos os dias da semana. Estamos abertos de segunda a segunda.
Segunda-feira temos a nossa adega Empório, que fica aberta das 9 às 17h30. A partir de terça-feira temos o restaurante português aberto. Sexta, sábado e domingo e feriados, toda a vila aberta esperando você. Este é o nosso restaurante português. Ele acomoda cerca de 300 pessoas com área interna e externa. E é o nosso queridinho, que foi onde tudo começou aqui na Vila Dom Pato. Muito bacana esse empreendimento. A família do Túlio Pato teve uma visão muito empreendedora do espaço e ele soube aí conduzir com maestria a expansão do negócio. E depois do intervalo, vamos conversar com a Cláudia Moreira, coordenadora de pós-graduação em marketing do Senac EAD, sobre a Vila Dom Pato e negócios rurais. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e agora vamos conversar com a Cláudia Moreira. Ela é coordenadora de pós-graduação em marketing do Senac EAD. Cláudia, bem-vinda aqui ao canal Empreender para esta edição do programa Empreender no Campo. Olá, Bruno. Que prazer estar aqui com você. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Cláudia, a Vila Dom Pato é um case de sucesso de marketing, né? Com certeza, Bruno. O que a gente cada vez mais espera, né, dos negócios, das empresas, são as experiências, né? Muito mais do que o benefício principal que um restaurante, por exemplo, pode oferecer, que é a comida, mas sim toda a experiência possível, né, que a gente consiga ter num espaço. E a Dom Pato conseguiu fazer isso, né, oferecendo muitas experiências num único espaço. Então, acho que ele está indo bem ao encontro das expectativas que as pessoas têm em relação a um restaurante, né, um espaço de entretenimento, de lazer, e eu acho que eles estão fazendo isso muito bem. E na sua opinião, o que é que poderia ser feito para melhorar ainda mais essa visibilidade e também o marketing do empreendimento? Então, Bruno, eu acho que eles trabalham muito bem, né? E hoje em dia, além dessa experiência que a gente estava falando, que é vivenciada no próprio espaço físico, né, deles, os consumidores, os clientes hoje, eles também, né, nós vivemos muito no ambiente digital. Então, a oferta de conteúdo, né, no sentido de explicar o que é uma vindima, por exemplo, que eu sei que é uma atividade que eles oferecem lá, explicar, né, os recursos que existem ali naquele espaço, todo esse conteúdo, né, o que a gente chama de marketing de conteúdo, acho que é fundamental, porque alia, né, é uma experiência física, né, que o cliente vai lá e tem essa experiência física, mas também quando ele está no ambiente digital, ou pesquisando sobre a Vila Dom Pato, ou querendo entender melhor aquilo que eles oferecem, essa oferta de conteúdo, né, essa entrega de conteúdo nos ambientes digitais das empresas é fundamental. Porque hoje nós, como consumidores, clientes, antes de fazer qualquer negócio com uma empresa, né, de comprar algum serviço, algum produto, a gente vai fazer uma busca, né, para entender melhor. Então, essa relação hoje que existe entre clientes ou potenciais clientes e empresas, em primeiro lugar, nós somos protagonistas, né, como clientes, porque a gente pode rapidamente fazer uma avaliação, né, positiva ou negativa de uma empresa. Então, o protagonismo hoje na relação entre clientes e empresas é do cliente. E nós vamos em busca, né, os clientes vão em busca de conteúdo sobre aquilo que as empresas oferecem ou aqueles assuntos que estão ligados ao que a empresa oferece.
Então, acho que é algo que sempre é importante hoje, e no caso da Dom Pato, além dessa experiência física, é também aprimorar, né, essa entrega de conteúdo sobre aquilo que acontece lá no espaço. Cláudia, a gente sabe que hoje o mundo, os negócios vivem, né, uma era digital totalmente diferente de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Vivendo uma era em que o marketing digital é o que está prevalecendo no momento. Como aproveitar esse cenário de transformações tecnológicas para alavancar ainda mais o negócio, seja o negócio da Vila Dom Pato, seja outros negócios, sejam eles no meio rural, sejam eles na área urbana? Então, como a gente estava falando, né, Bruno, eu acho que além do espaço físico, quando a gente fala no ambiente rural, de entrega de experiências, necessariamente as empresas precisam estar nos ambientes digitais, né? E as redes sociais, né, as pessoas hoje estão nas redes sociais, elas são um espaço muito possível e necessário de relacionamento entre as pessoas, os clientes, os potenciais clientes e as empresas. Então, esse vínculo pode ser criado, aprimorado, estimulado, né, com as empresas através das redes sociais, por exemplo. Né? Então, a empresa pode postar um conteúdo, né, numa rede social que ela sabe que os seus clientes frequentam e navegam, e a partir daí há uma conversa, né? Uma conversa que, apesar de ser pública, ela pode ser e deve ser personalizada, né? Então, dúvidas aparecem, comentários, até reclamações eventualmente podem acontecer, né? E a empresa precisa lidar rapidamente, né, dando respostas, ou agradecendo, ou tentando resolver o máximo possível aquele problema que foi divulgado, enfim, pelo cliente, potencial cliente. Então, acho que as redes sociais hoje, né, pensando aí no ambiente, no marketing digital, vamos dizer assim, eu acho que elas favorecem muito a criação de vínculo, né, de engajamento das pessoas com as marcas, a partir deste relacionamento que pode ser criado ali nessa conversa, nesse ambiente, utilizando as redes sociais. E já que estamos falando aí de estratégias de marketing, na sua visão, qual seria a melhor estratégia para se adotar no ambiente de trabalho? Então, Bruno, quando a gente fala de marketing, e principalmente falando de serviços, que é o caso da Vila Dom Pato, né, a gente precisa reconhecer que falando em marketing, a gente não tem só a comunicação, né? Essa comunicação pode ser que é criada através de propagandas, ou que ela é criada no ambiente digital, como a gente estava comentando aqui, nas redes sociais. Mas o marketing de serviços, né, para serviços, é muito mais amplo do que comunicação. Então, a gente vai pensar nas tradicionais variáveis do que a gente chama de mix de marketing, né? O próprio serviço, o preço, a praça, a localização, né? E a gente vai e a comunicação, e a gente vai falar também, pensando em serviços, em ampliar essas variáveis que precisam ter uma gestão na empresa, pensando sob o ponto de vista do marketing, que são as evidências físicas, as pessoas e os processos. Né? Então, como a experiência ela é entregue no momento que o cliente está recebendo, né, aquele serviço, então ali na hora do almoço, do jantar, na hora que está acontecendo alguma atividade, né, pensando aqui na Vila Dom Pato, todos esses aspectos, né, então as evidências físicas, aquilo que é tangível para aquela evidência ser realizada, né, seja as mesas, as cadeiras, a iluminação, a organização, a limpeza do espaço, isso a gente pode considerar dentro ali dessa variável evidências físicas. O processo, então tudo como acontece, a jornada do cliente ao longo da experiência dele,
desde a reserva que pode ser feita, né, através de um canal digital, né, para o cliente estar lá no dia que ele espera, até, então aí quando ele chega lá, onde ele estaciona, né, como é a experiência dele em localizar os espaços, porque é um espaço amplo, então como é toda a indicação, né, como é caminhar por lá, é acessível, não é acessível, então toda essa jornada do cliente, tudo que acontece ao longo, né, da experiência total é importante e precisa ser avaliado incessantemente, sempre. E isso é importante a gente olhar sob o ponto de vista do cliente. Então, quais são as necessidades que ele tem para ele ter uma jornada interessante e que ele possa depois, né, fazer uma avaliação da qualidade daquilo que ele recebeu, né? Então, não é só estar lá naquele momento, mas todo o processo dele, toda a jornada dele. Então, a gente precisa considerar essas evidências físicas, está tudo em ordem, a estrutura está bacana, está atendendo aquilo que ele espera, o processo, né, a jornada dele vai ao encontro daquilo que ele espera também, né, como que a empresa está fazendo a gestão desse processo, e as pessoas, né, Bruno? Eu acho que quando a gente está entregando experiências, a gente está lidando com pessoas que são os clientes e as pessoas que estão entregando aquele serviço. Essas pessoas precisam gostar daquilo que elas fazem, elas precisam entender que o cliente que está lá, ele está indo porque ele está buscando entretenimento, ele está buscando se desconectar, né, do estresse, dessa vida corrida que é São Paulo, porque os clientes da Dom Pato provavelmente, né, eu acho que a grande maioria vai de São Paulo, né, lá para o espaço, então quer sair, né, quer se desconectar. Então as pessoas que estão atendendo, elas precisam entender quais são as expectativas que os clientes têm, né, e entrar, né, nessa conexão e criar essa conexão com os clientes para entender aquilo que eles esperam. Então, eu acho que fazer a gestão do marketing num ambiente que entrega experiências, e aí a gente está falando especificamente da Dom Pato, no espaço rural, eu acho que é fazer a gestão de todas essas variáveis, né? O próprio serviço, o preço, a comunicação, as evidências físicas, as pessoas que estão lá para entregar, o processo. Então, tudo isso precisa ter uma gestão e que parta do princípio que há alguém que vai receber tudo isso e é importante entender quais são as expectativas que essas pessoas têm de estarem nesse espaço e querendo essa experiência. Agora, Cláudia, para aquele empreendedor que quer aí investir em um empreendimento rural, em uma propriedade rural, ou até mesmo aquela pessoa que não sabe em que empreender, qual a dica que você deixa para que, de fato, o negócio dela ou dele se torne mais atrativo? Bom, a gente sempre precisa entender, né, que as empresas estão entregando um serviço, um produto para alguém, para o seu cliente. E é bom sempre a gente entender o comportamento que essas pessoas têm. Hoje em dia, né, eu acho que esses negócios rurais, eles são essenciais, né, no mundo que a gente vive hoje, porque é a possibilidade de conectar as pessoas com a natureza. Isso é uma tendência, né? As pessoas precisam de válvulas de escape, elas buscam um bem-estar, elas buscam saúde física, saúde mental, e esses negócios, né, rurais, eles possibilitam isso, né? Possibilitam que as pessoas se conectem com a natureza. As pessoas estão preocupadas, né, que é uma tendência hoje nossa de comportamento. Estamos preocupados com a sustentabilidade, estamos preocupados com de que maneira as empresas, as pessoas utilizam os recursos naturais. Então, acho que esses aspectos, essa preocupação das pessoas, elas possibilitam que empresas rurais entreguem tudo isso, né? Que trabalhem com isso, que ofereçam experiências
que vão ao encontro dessas necessidades e expectativas aí dos clientes, né, das pessoas, dos consumidores. E como esses negócios que conectam pessoas com a natureza tem crescido no Brasil, né, Cláudia? A gente percebe aí o número de empreendimentos que surgiram nesse meio rural, nessa área rural, principalmente nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, isso, claro, em todo o Brasil, mas massivamente nessas regiões, o quanto que a gente vê de pessoas que tiveram essa visão empreendedora e viram naquele pedacinho de campo, naquele pedacinho rural, uma forma de empreender, gerar oportunidades e dar emprego e renda para milhares de famílias locais, né? Perfeito, Bruno. Porque a economia gira não só naquele negócio, né? Mas a possibilidade de, como você falou, né? Famílias que estão no entorno, que produzem, né? Queijo, geleia, enfim, né? Uma variedade enorme, né? De pessoas que podem estar trabalhando, né? E girando essa economia, como você falou, nesse espaço, né, que é criado e que vai possibilitar, favorecer essa conexão das pessoas. Eu acho que com a natureza. E além disso, acho que dá para ir além disso, não só criar essa conexão, né, Bruno, mas também ensinar. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, que é ensinar as pessoas como cuidar dessa natureza, né? Como buscar melhorar a relação das pessoas com os recursos naturais. Então, tudo isso pode ser ensinado, apresentado, orientado pelo dono desse empreendimento e das famílias, as pessoas, os trabalhadores que estarão junto com ele, né, em parceria, realizando esse negócio, né, colocando esse negócio realmente na economia e girando renda e possibilidades e oportunidades para várias pessoas. E como todo negócio, independentemente do modelo de atuação, do segmento, é preciso, de fato, olhar com carinho, digamos assim, para as ferramentas do marketing digital, né, Cláudia? É preciso, de fato, estar presente nas redes sociais, nesse mundo virtual, para que esse empreendedor, essa empreendedora possa aí, escalar, né, o seu negócio e atrair cada vez mais clientes, turistas, consumidores. Certamente, Bruno. Eu acho que como nós vivemos, né, no ambiente digital, não tem como a gente não buscar esses negócios, essas experiências em outros lugares, né? A gente vai buscar isso no ambiente digital. Então, toda essa criação de conteúdo que vai fazer essa ligação de quem está buscando, né, esse negócio e quem está entregando, acho que ela é fundamental, né? Então, existem ferramentas para que possibilitem essa relação, né, para que dê o match, vamos dizer assim, entre aquilo que o cliente ou potencial cliente procura e aquilo que o empreendedor apresenta no ambiente digital, né? Existem ferramentas, o monitoramento das redes para entender o que as pessoas estão buscando, como é que eu posso ajustar esse meu conteúdo, em que espaços digitais, né, é necessário estar, porque nada a gente pode fazer quando a gente fala em marketing, né, em marketing digital, não dá para a gente só utilizar as ferramentas, a gente precisa fazer essa ligação entre os lugares onde as pessoas estão navegando na internet com aquilo que a empresa está entregando de conteúdo, que redes ela está frequentando. Então, precisa ter essa ligação, né? Precisa entender aonde as pessoas estão, onde elas buscam, aonde elas falam sobre aqueles negócios, a sua satisfação, insatisfação, enfim, e onde que a empresa está também, né? Para que haja esse encontro, né? Não adianta a empresa estar no ambiente digital num espaço que os seus potenciais clientes não buscam, né? Então, eu acho que essa pesquisa, essa análise é fundamental. Perfeito. Cláudia Moreira, coordenadora de pós-graduação em marketing do Senac EAD,
quero agradecer sua participação aqui conosco nesta edição do programa Empreender no Campo. Foi um prazer enorme falar com vocês, com você, Bruno. Desejo muito sucesso para a Vila Dom Pato, né? E para todos os negócios no ambiente rural, que eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais, essa conexão com a natureza. E fazendo uma boa gestão, né? Eu acho que as empresas terão sempre muito sucesso. O Empreender no Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição aqui no canal Empreender.